Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 7, diz assim: Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nos quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, e o texto continua dizendo como deve ser feita essa refeição. É a primeira Páscoa do povo de Deus, ainda na terra do Egito. Final do verso 11 vai dizer assim: Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Queridos, no final dessa semana a gente celebra algo muito importante, especial para a nossa fé. É a Páscoa. A Páscoa, no texto que a gente leu, ela vem de um termo hebraico que significa passagem. Ela é importante para o povo de Deus porque ela marca o fim da escravidão, ela marca o fim de uma era, de uma fase de opressão, e ela dá início ao êxodo do povo do Senhor. E a Páscoa, nesse sentido de passagem, ela nos traz a ideia dos momentos em que nós passamos por dificuldades e atravessamos essas dificuldades sem sermos destruídos. Ou seja, a gente passa por uma crise, mas a crise não nos destrói. Se você for olhar o Novo Testamento, a Páscoa que foi dada início por Jesus, ela também aconteceu de forma semelhante. Jesus passou por momentos tenebrosos, passou por muita angústia, por muito sofrimento, por muita dor, e o ápice dessa crise foi a morte. O ápice desse sofrimento foi a morte. Só que vocês sabem, a morte não parou o nosso Senhor. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. Aleluia! Por isso que o apóstolo Paulo diz: ó morte, onde está o seu aguilhão? Porque o nosso Senhor venceu a morte. E olha, queridos, o que eu quero destacar com vocês. Sabe o que é interessante nisso? Nesse processo de passar pela luta, pela crise e até alcançar a vitória, algo que é muito interessante é que há um ponto em que o Senhor muda a nossa sorte. É porque o Senhor é o único que é capaz de mudar a nossa sorte, na verdade? E sabe qual é esse ponto? É o ponto em que o Senhor diz, tetelestai. Assim foi com Jesus na cruz. No momento em que ele disse tetelestai, está consumado, ele estava dizendo a minha obra está finalizada. O tempo da crise chegou ao fim. Então, se você nesses dias está passando por luta, dificuldade financeira, medo, ansiedade, seja lá o que for, aguarde firme no Senhor, porque haverá o dia, vai chegar a hora em que ele vai dizer tetelestai, acabou o tempo de sofrimento. Ele vai dizer, acabou as dificuldades dentro da sua família. Ele vai dizer, acabou o tempo de desemprego. Ele vai dizer, tetelestai, está consumado, acabou a época de pandemia. Glória a Deus, que você possa seguir firme no Senhor, aguardando o Senhor dizer para a sua vida, está consumado. Que você possa celebrar com muita alegria a morte do Cordeiro que foi morto para que você pudesse ter vida. Forte abraço, que Deus te abençoe. Fui.